Noite. Hoje nós vamos dar início a um novo assunto dentro do mesmo conteúdo, química orgânica, tá? Somente uma introdução para vocês terem uma ideia do que são os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são grupos de substâncias que fazem parte da química orgânica. Então nós vamos, se Deus quiser, estudar todos os grupos, pelo menos é a minha intenção. Nunca eu consegui e não conheço nenhum outro professor que tenha conseguido dar todos os grupos orgânicos na educação de jovens e adultos, porque vocês têm um período de aulas bem limitado, é um semestre, mas na prática mesmo é menos de 6 meses. Pelo menos a gente tenta dar todos os grupos orgânicos. O principal a PRO sempre dá, que são os hidrocarbonetos. Os compostos orgânicos são moléculas formadas por átomos de carbono ligados por meio de ligações covalentes, que são ligações de compartilhamento de elétrons entre si, e com outros elementos químicos, ou seja, entre o carbono e o hidrogênio, entre o carbono e o oxigênio, entre o carbono e outros elementos químicos, tá? Como o nitrogênio, fósforo e os halogênios, que são aqueles elementos químicos da família 7A, cloro, flúor, entende? Então, existem os compostos orgânicos naturais, que são aqueles que são produzidos pela natureza, tá? Ao longo dos anos. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é a maior sopa, hipoteticamente falando, né? Simbolicamente falando, a maior bacia de compostos orgânicos que existe na natureza. Isso porque ele provém da fossilização da matéria orgânica. Vocês sabem que já aprenderam em ciências de onde que vem o petróleo, né? Vem da matéria orgânica, que morreu há zilhões de anos atrás e que foi se transformando, ao ser incorporada à crosta terrestre, foi se transformando nesse fluido pastoso escuro chamado petróleo. Então, o petróleo é riquíssimo em compostos orgânicos, ou seja, ricos em carbono, porque ele provém de um combustível fóssil, amplamente utilizado como fonte de energia e fonte de matéria-prima, como vocês viram lá em craqueamento do petróleo, lembra? Na torre de fracionamento, todos os derivados de petróleo. Também são classificados como naturais os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e o nosso material genético, o DNA e o RNA. Por quê? Porque eles fazem parte do nosso organismo, eles fazem parte da matéria orgânica. Então, nunca se esqueçam, a gente não vai aprofundar o estudo deles, mas a gente tem que ter ciência de que essas substâncias que fazem parte da composição química do nosso organismo e do organismo de todos os seres vivos também fazem parte do grupo dos compostos orgânicos. É por isso que na aula de hoje a PRO preparou um vídeo surpresa maravilhoso, uma aula show sobre essas substâncias orgânicas, que são nada mais nada menos do que as moléculas orgânicas, as moléculas da vida, para vocês pelo menos terem uma noção da importância delas para os seres vivos. E existem os compostos orgânicos sintéticos, que são aqueles que são criados em laboratório. Não quero dizer criado, quero dizer produzidos em laboratório, tá? Eles podem ser provenientes de uma única substância que já existe na natureza, ou eles podem ser provenientes da reação, da mistura de outras substâncias, entende? Por exemplo, a ureia. A ureia, que é essa substância química aí, ó, simbólica, NH2CONH2, ela foi criada por Friedrich Wöhler a partir de um único composto orgânico chamado cianato de amônia. Esse sal aí, cianato de amônia, NH4OCN, ao ser submetido ao calor, ele derivou água e ureia, que é um composto orgânico presente no nosso organismo. Nós excretamos, nós eliminamos ureia através da urina, ok? Ela provém do metabolismo do alimento no nosso fígado. E veja, ela foi produzida onde? No laboratório, né? Então, ela hoje é considerada também, né? Claro que ela é um composto orgânico natural, porque naturalmente
produzido e eliminado pelo nosso organismo, mas ela também é considerada um composto orgânico sintético na medida em que ela passou a ser produzido no laboratório também. Outros sintéticos conhecidos são os plásticos, os medicamentos, os agrotóxicos, entre outros. A borracha, entre outros. Funções orgânicas. O conjunto dos átomos de carbono unidos por ligações covalentes formam moléculas orgânicas. Isso, queridos, aquelas cadeias carbônicas que nós estudamos na semana passada, lembra? Cadeias carbônicas abertas, fechadas, saturadas, insaturadas, que nós estudamos semana passada, heterogênea, homogênea, são cadeias carbônicas. Todas ali são substâncias orgânicas, pertencentes a uma determinada função orgânica. Então, as moléculas são divididas em funções orgânicas que se agrupam os compostos de acordo com as suas características. São elas: funções orgânicas nitrogenadas, funções orgânicas nitrogenadas, funções orgânicas oxigenadas, hidrocarbonetos e funções orgânicas chamadas de haletos orgânicos. Voltando: funções orgânicas nitrogenadas, funções orgânicas oxigenadas, funções orgânicas do tipo hidrocarbonetos e funções orgânicas do grupo dos haletos orgânicos. A PRO pretende dar ao menos 3 desses aí. Se a PRO conseguir dar 3 desses aí, a PRO vai ficar felicíssima. Muito bem. Hoje nós estamos apenas iniciando o estudo das funções orgânicas, amados. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que dentro de você existem substâncias orgânicas? E que elas são essenciais para a construção do nosso organismo ao longo da vida, não é longo não, longo da vida? Além de serem importantes para a nossa sobrevivência? A PRO deu a pista lá em cima, em slides anteriores. Existem substâncias orgânicas no nosso organismo. Aí a PRO falou dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, das vitaminas, dos ácidos nucleicos. Mas quem são os principais representantes de cada um desses grupos aí? E qual é a importância, qual é a função dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, dos ácidos nucleicos para o nosso organismo? A PRO preparou um vídeo maravilhoso, Moléculas Orgânicas, matéria do Enseja 2019, que muito interessa a vocês, para vocês assistirem esse vídeo. Esse vídeo tem um tempo de 14 minutos e 56 segundos e a PRO vai postar logo em seguida um estudo dirigido sobre esse vídeo, tá bom? Façam bom proveito dessa aula de hoje, tá? É uma aula mister, uma aula 10. Até a próxima, um abraço.